Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live de quarta-feira. Live na qual eu tenho tratado as últimas semanas sobre a maturidade. Tudo bem? Oi, Silvia, bem-vinda. E agora que eu estou te vendo, parabéns pelo pequeno Saulo. Deus os abençoe. Muito bom. Muito bem, boa noite, pessoal. Vamos lá. Eu tenho falado já com vocês, acho que há 2 semanas, sobre a questão da maturidade. Na verdade, até agora eu não tenho falado efetivamente de maturidade, mas tenho falado muito mais de imaturidade. A proposta da live de hoje é dar um fecho nessa história de tratar de maturidade e a gente poder finalmente ter os últimos recursos de compreensão aí da própria imaturidade. Aí, a partir da semana que vem, acho que a gente começa a falar um pouco mais claramente sobre que passos a gente pode dar no sentido justamente de ir conquistando aos poucos isso a que a gente vem chamando aí de maturidade, mesmo que ainda não tenhamos uma completa noção clara do que seja. Bom, para a nossa conversa de hoje, vai ser talvez uma última etapa de diagnóstico, digamos assim, da própria imaturidade. Ou Andressa, vou escrever aqui agora, muito bem lembrado, desculpa. Pronto, alguém já escreveu, obrigado, Bruna. Ok. O tema é maturidade, ainda continuo falando de maturidade, mas eu tenho já nas últimas 2 ou 3 semanas, essa é a 3ª semana, para ser mais claro, tratado aí da imaturidade para ajudá-los a entender um pouco claramente e cada um, de alguma maneira, poder fazer a sua própria avaliação do ponto em que se encontra na vida no que diz respeito à maturidade. Bom, vou fazer naquele esquema que eu venho fazendo já há um tempo, uma premissa e alguns pontos de reflexão, e a gente, a partir dessa reflexão, vamos tentar descobrir aí enfim, alguns critérios para a própria avaliação. Vamos lá, a premissa nossa hoje é uma premissa um pouco óbvia, mas que ela é importante para a sequência. Qual que é a premissa óbvia? Se você está diante de uma criança, você inevitavelmente espera o que de uma criança? Você espera imaturidade. Uma imaturidade que, no caso da criança, tem algumas características, tem algumas... vamos dizer assim, algumas razões de ser, tá? Quer dizer, algo dessa imaturidade que eu digo aqui imaturidade usando quase que metaforicamente, porque você dificilmente diante de uma criança você faria um juízo do tipo, puxa, mas que criança imatura, digamos assim, a não ser que houvesse algum atraso em alguns desenvolvimentos cognitivos ou coisas do gênero, ou motores, alguma coisa assim, mas em geral, você não tenderia a chamar uma criança de imatura. Mas aqui eu estou trazendo uma premissa, porque isso como premissa, porque o que eu quero é que vocês justamente se deem conta de como a experiência de relação com uma criança é a experiência que carrega consigo algo da expectativa de uma imaturidade. Por quê? Porque uma criança, ela normalmente é egoísta. O que significa que ela é egoísta? Quer dizer, vocês já viram, todos que estão aqui já devem ter visto crianças brincando entre si, como elas querem tudo para si mesmas, como elas brigam, brigam, e também brigar aqui é um pouco genérico, como elas, na verdade, elas disputam, por questões, por objetos, que lhes pertençam, como há digamos assim, um egoísmo próprio da criança, Mas até menos do ponto de vista do desenvolvimento psicológico, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, um autor conhecido de alguns de vocês aqui, Jean Piaget, ele fala de um egocentrismo no desenvolvimento psicológico, psicocognitivo de uma criança, tá? É desse egoísmo um pouco que nós estamos falando, tá? Evidentemente que eu sei que Piaget, quando trata de egocentrismo, ele está tratando de uma outra coisa, mas genericamente concebido, a gente pode ter, dizer isso como característica dessa imaturidade da criança.
Outra causa, né, dessa imaturidade é um certo imediatismo, que a gente poderia traduzir, na verdade, como uma espécie de comodismo. Quer dizer, a criança quer permanecer na situação de bem-estar na qual ela se encontra, e se ela não se encontra numa situação de bem-estar, ela imediatamente busca, né, essa situação, e mais do que busca, ela exige essa situação, né? Então ela não pede, por favor, né, encha minha barriga, né, porque eu estou com fome. Ela grita, ela chora, né? À medida que ela vai crescendo um pouco isso vai mudando. Mas hoje mesmo eu conversava com uma cliente que justamente dizia isso, né? Né, às vezes eu tenho que ficar repetindo 1000 vezes para o meu filho, né, que ele tem que pedir por favor as coisas, né? A criança em geral não pede por favor porque ela tem um senso de urgência, né? Quer dizer, tudo precisa ser imediato, precisa ser já, né? Se não for agora, ela certamente, né, ela vai ficar muito incomodada, e o incômodo é algo que ela não suporta. Então, se a gente pega dessas duas perspectivas, né, de um certo egoísmo, de um certo imediatismo ou comodismo, a gente tem aqui o retrato de uma criança, um retrato este que a gente dificilmente caracterizaria como imaturo em vista justamente do óbvio, é uma criança. Beleza? Bom, esse é o ponto, né, a nossa premissa da nossa conversa. Então guardem essa imagem, a imagem de uma criança que tem essas características. Mas o que acontece? À medida que a criança cresce, a nossa expectativa é que estas duas relações da criança, essas duas formas de relação da criança com a realidade e com a gente, elas aos poucos sejam modificadas. Quer dizer, o amadurecimento, né, cognitivo, das relações sociais, traz na gente a expectativa de que, à medida que elas vão crescendo, né, surja, né, uma capacidade de olhar para fora de si, né, de não ser tão egoísta, né, e de não esperar que tudo seja só para si mesma. A gente, né, quem é pai e mãe aqui, né, sabe o esforço civilizatório, né, pelo qual a gente passa, né, no processo de ajudar as crianças a entender que existem outras crianças, né, na jogada. Então, a gente também percebe que a criança, à medida que ela vai crescendo, né, vai atingindo a pré-adolescência, a adolescência, ela também, né, vai aos poucos entendendo que as coisas não acontecem imediatamente, tá? Olha, a Silvia está aqui falando, né, o Saulinho dela que acabou de nascer é muito imaturo, né, porque ele berra até ficar roxo, né? Essa é uma frase que nenhum de nós diria, né? Mas, né, caracteriza algo dessa imaturidade que estava na premissa. Mas o ponto 1 da nossa conversa é justamente este. Quer dizer, a gente espera que, na medida em que a criança cresce, estes processos de egoísmo, de relação com a vida, medida pelo egoísmo, medida pelo comodismo, medida pelo imediatismo, esses processos sejam substituídos por outros, né, mais amadurecidos, conforme a idade. E chegado à adolescência, a expectativa é que estas marcas sejam, né, abandonadas, substituídas por outras marcas mais características da adolescência. Bom, o fato é que, e aí chegamos no nosso primeiro ponto, né? Vamos antes de chegar no problema que está aqui, vamos falar um pouquinho sobre a adolescência. Quer dizer, o adolescente típico, né, é o camarada que quer se autoafirmar, né? Eu preciso, em alguma medida, mostrar quem eu sou, né? Que eu não sou mais uma criança, apesar de não ser ainda um adulto, eu não sou mais uma criança. Ele quer se afirmar como alguém, né, com alguma autonomia. E por isso ele desafia, e por isso ele desconfia, e por isso ele é rebelde, né? São todas características que também a gente, em alguma medida, espera do adolescente, tá? Do pré-adolescente, do adolescente. Agora pensem o seguinte comigo, e este é o que eu gostaria de apontar neste primeiro ponto da nossa conversa aqui, depois da premissa. Imaginem que, vamos primeiro fazer um esforço de imaginação, apesar de eu saber que muitos de vocês aqui já viram, né, se não viveram algo parecido com isso. Imaginem um adolescente que chegasse à adolescência
com toda essa carga de rebeldia, de autoafirmação, de desconfiança do adulto, sobretudo dos pais, chegasse a este momento ainda com aquelas características da criança, as características desse egoísmo e, sobretudo, desse comodismo e imediatismo quase autoritários. Quais seriam as consequências na vida de uma pessoa, de um adolescente, que, carregando ainda essas marcas da rebeldia, ainda carregasse consigo as marcas de uma infância na qual o problema do egoísmo, do comodismo, do imediatismo não tivessem sido enfrentados de maneira adequada. E aí é o que eu gostaria de descrever para vocês como ponto 2 da nossa conversa, que, depois da premissa, depois desse ponto 1, ponto 2, que, por enquanto, vamos ficar aqui, vou dar um desconto para vocês. Vamos ficar aqui como a descrição do adolescente, rebelde, desconfiado, que se embate por uma autoafirmação e que carrega ainda as marcas de uma infância não superada. Qual vai ser a consequência disso? Então vamos descrever aqui o jovem adolescente que não superou a infância adequadamente. O que ele vai ter como característica? Então, ponto 2 da nossa conversa, eu vou elencar aqui para vocês 5 características desse jovem adolescente. A primeira de todas elas é um jovem que a gente poderia dizer que está buscando uma certa independência, apesar de ser um perfeito inútil. Porque o bom adolescente, sobretudo nos tempos em que a gente vive, e sobretudo um adolescente com aquelas características de egoísmo, comodismo e imaturidade, de uma infância não superada, ele é um perfeito inútil, ele é um incapaz, não faz absolutamente nada, responde adequadamente às exigências da vida como estudante, porque no fim das contas tudo é ruim, tudo é difícil, tudo é complicado, mas ele quer uma independência. Mas uma independência que eu não sei como ele vai conseguir conquistar, tendo em vista que é um perfeito inútil. O que acontece com esse camarada? Putz, eu preciso me autoafirmar. O que ele faz? O bom, o típico adolescente com esses traços de imaturidade da infância não superada, é um camarada que então vai fazer uma espécie de vai fingir uma certa segurança. E ele finge uma certa segurança dissimulando, a partir do quê? A partir da pertença a certos grupos. Ele matraqueia uma espécie de discurso de segurança, dissimula um certo discurso de segurança que ele só consegue efetivamente experimentar porque ele está dentro de um grupo, dentro de um grupo onde todo mundo matraqueia esse mesmo discurso e dissimula do mesmo jeito. Essa é uma característica muito, muito presente, muito recorrente. Muitos dos que estão aqui já devem ter visto coisas como essa, se não tiverem vivido coisas como essa. Essa independência dissimulada tem como consequência o fato de que o adolescente, a partir desse momento, passa a viver algo a que a gente poderia tranquilamente classificar como uma mentira, uma fantasia, tá? Vamos dar um desconto, uma fantasia, uma espécie enfim, uma dissimulação, uma fantasia que, dizendo com todas as letras, é verdadeiramente uma mentira. Tem início aqui algo daquilo a que a gente poderia chamar de uma neurose, tá? Eu quero guardar isso aqui, só estou lançando essa primeira dica para vocês, daqui a pouquinho eu faço a amarração disso para vocês. Então, primeira característica é essa, que é a independência, não tem absolutamente nenhuma capacidade para ser independente efetivamente, e, portanto, dissimula a segurança, dissimula independência quando é incapaz disso. Segunda característica desse jovem, desse adolescente que não superou uma infância, a imaturidade da infância, é justamente o fato de que o adolescente tem uma vida afetiva intensíssima, está com os hormônios à flor da pele, e aí, por conta disso, o que acaba acontecendo com ele? Ele perde a objetividade na avaliação da vida. Quer dizer, ele não avalia os eventos a partir do que os eventos realmente são, mas ele avalia a partir do impacto
né, que ele experimenta dentro de si diante dos eventos. Então, aquelas paixões arrebatadoras, aquelas rebeldias, né, por causas políticas, que são abraçadas pelo adolescente de uma forma assim, absolutamente desmedida, né? E que no fim das contas tem a marca justamente de uma certa carência de objetividade. Quer dizer, eu não encaro os fatos tais como eles são de fato, né? Eu encaro os fatos a partir do impacto afetivo que causa em mim. Então a leitura que eu faço do real é uma leitura sem objetividade. A leitura que, né, o adolescente assim imaturo faz do real é uma leitura sem objetividade. E portanto, né, mais uma vez, é uma leitura que é carente justamente de verdade, né? Quer dizer, a objetividade é alguma coisa que me permite ler a realidade por aquilo que ela é, e não por aquilo que eu penso dela, ou experimento dela, ou sinto dela, mas é por aquilo que ela é. Quer dizer, mais uma pasada de mentira, né? Na neurose de um futuro adulto aqui, né? Mal resolvido, né? Neurótico, adoecido, né? Abraçando algum tipo de patologia como essas que a gente vê recorrentemente nos consultórios de psicologia. Terceira característica desse adolescente que não superou a infância é justamente que há no adolescente uma vitalidade, fruto certamente, né, não só do desenvolvimento físico, né, a massa muscular dos adolescentes ganha-se massa muscular, quer dizer, tem uma intensidade afetiva, os hormônios estão, né, explodindo, então tem mesmo uma vida, uma vitalidade excessiva, mas ao mesmo tempo tem, né, uma carência de experiência. Então você vê um rapaz que tem um desejo enorme de fazer um monte de coisa, mas não tem experiência nenhuma. E aí o que acaba acontecendo, né? Quer dizer, recorrentemente, quer dizer, por força dessa vitalidade, dessa falta de experiência, ele recorrentemente dá com os burros na água, né? O famoso, quer dizer, se estrepa, né? Quer empreender em 1001 espaços da vida, não tem experiência e acaba justamente se dispersando na vida. E aí, né, isso gera o quê? Insegurança. Né? Quer dizer, eu dou com os burros na água, puxa, empreendi, mas me faltam os recursos não só da experiência, como os recursos intelectuais, os recursos práticos, né? Ou seja, a capacidade prática para realizar alguma coisa. Eu quero empreender, mas não sei empreender. Quer dizer, e aí o que eu faço com isso? Né? Eu, no fim das contas, quer dizer, me estrepo e ao me estrepar eu me sinto inseguro. Só que a insegurança é um problema, ponto 1 o primeiro das nossas consequências. Essa insegurança é um problema e ele não quer ficar inseguro, ele não quer ficar na dependência. O que ele faz? Mais uma vez dissimula a segurança, mais uma vez finge que está tudo bem, mais uma vez ele faz um teatro, mais uma vez ele faz uma fantasia e mais uma vez ele joga uma pasada de mentira na sua experiência humana e, portanto, abrem-se cada vez mais as portas aqui, né, para uma neurose de um adulto neurótico. Então, terceira característica é isso, excesso de vitalidade, terceira consequência, excesso de vitalidade aliada a uma falta de experiência, falta de recursos técnicos, cognitivos, etc. Isso normalmente gera erros crassos, graves, ou não tão graves assim, que, né, podem levar a uma insegurança que, por sua vez, podem levar também à dissimulação de uma segurança, né, em nome, né, de uma independência almejada. Quarta consequência, né, quer dizer, de uma adolescência, da chegada numa adolescência na qual não se superou a imaturidade da infância, aquele egoísmo, aquele comodismo, aquele imediatismo autoritário da infância, de novo, né, algo que tem que ver com essa aliança entre vitalidade e falta de experiência. Só que uma vitalidade e uma falta de experiência que tem como característica o quê? Quer dizer, eu não consigo entender que a realidade se move de um jeito diferente de como eu quero. Então eu quero muito que as coisas aconteçam. Eu quero que uma mudança estrondosa aconteça no mundo. Só que as mudanças não acontecem segundo, né, o meu querer imediatista, né, segundo o meu querer autoritário.
as mudanças acontecem, a vida é assim, as mudanças acontecem no seu tempo. E aí o que normalmente nós temos aqui é um adolescente que perde a humildade. Nada estranho, né? Quer dizer, todo mundo que está aqui já deve ter, né, se deparado com um adolescente impaciente, sem humildade alguma e que acha que, né, tem nas mãos todos os recursos para salvar o mundo e resolver a todos os problemas que o mundo vai apresentar, né? Os famosos revolucionários, né, autossuficientes e radicais, né, que acham que vão salvar o mundo com sua, enfim, né, com sua cara sem barba e sua incapacidade de arrumar a própria cama. Quinta e última consequência, né, dessa adolescência, né, conquistada, apesar de uma imaturidade, né, infantil, é justamente também, de novo, relacionada com esse excesso de vitalidade por um lado e excesso, e melhor, e falta, carência de experiência por outro lado, é que o que tem que ver inclusive com essa quarta consequência é que o adolescente não percebe que há uma certa resistência, né, da realidade, há uma certa resistência das pessoas aos seus esforços pessoais. Quer dizer, eu quero que você seja do meu jeito. Ele é o adolescente que vira para o pai e fala, você precisa ser diferente. É o adolescente que quer que o professor mude. Ele é o adolescente que se revolta contra a escola. É o adolescente que se revolta contra o prefeito. É o adolescente que resolve sair na rua, né? Quer dizer, querendo a todo custo que as coisas aconteçam segundo os seus ideais, muitas vezes muito bonitos, né? Mas que no fundo ele não percebe que há uma resistência que pertence a um montão de dizer, que poderia ser consequência de um montão de causas aqui, né? Poderia ser consequência, por exemplo, de uma desonestidade, né? Pode ser consequência de uma carência de liberdade, pode ser consequência de um desejo de peitar mesmo a sua, o seu interesse em me mudar, custe o que custar, né? Tem um milhão de causas para essa resistência aos esforços, né, de mudança do adolescente. O fato é que, diante disso aqui, o que a gente vai ver? Vai ver um adolescente que, em alguma medida, ao acumular fracassos sobre fracassos, ao perder a paciência com as situações que se apresentam, ele acaba ou se tornando um cético, né? Um cético que se resigna ao fato de que o mundo é assim mesmo e não vai haver mudança, ou a gente vai ver, né, aquele típico rebeldinho sem calça, né? Sem causa, que quer mudar o mundo, mas é incapaz de arrumar a própria cama, que nunca, né, lavou um prato na sua própria casa, né, que não faz a menor ideia do que é manter o próprio armário em ordem, porque ele sempre o encontra em ordem, meio que magicamente. Ele um dia sai de casa e volta e o armário está em ordem, não sabe como isso acontece. Ele acredita que os armários se arrumam sozinhos, no fim das contas, quer dizer, que as camas se arrumam sozinhas, que os talheres e os pratos se lavam sozinhos, porque ele nunca vê absolutamente nada disso. Ele pura e simplesmente vive a vidinha dele, trancado no seu quarto, fazendo as suas coisinhas e, né, vira e mexe, né? A sua impaciência em alguma medida respondida, né, por uma mãe ou por um pai fracos, né, absurdamente fracos, incapazes de dar uma direção, né, para essa, muito bem lembrada a Fernanda dizendo aqui, para essa geração do tudo na mão, né? Quer dizer, isso aqui, né, é o conjunto de fatores que eu queria que vocês prestassem atenção. Então, essas 5 consequências aqui sobre um adolescente que não superou a imaturidade infantil, ponto 3 da nossa conversa. Não teria absolutamente, pensem bem comigo, nenhum problema. Quantos dos que estão aqui não foram adolescentes assim? Quantos dos que estão aqui não viram ou veem, em alguma medida, adolescentes assim, moleques de 13, 14 anos de idade? Há um problema nisso? Rigorosamente falando, problema não há. Tendo em vista que, em alguma medida,
de um certo posicionamento como este, esperar-se-ia que, num passo de maturidade que se desse posteriormente, em vista justamente dos acúmulos de fracassos, se esperaria que em alguma medida esse nego crescesse, esse nego desse um passo de maturidade. O problema, e este é o nosso ponto 3, muitos dos meus colegas que aqui estão, psicólogos, irão reconhecer isso que eu vou dizer agora, é que este quadro absolutamente trágico, que eu descrevi agora com essas 5 consequências, não se vê em moleques de 13, 14 anos de idade. Se vê em homens barbados de 40 anos de idade. Se vê em mulheres empresárias, empoderadas de 40 anos de idade. Este mesmo quadro absolutamente grotesco é um quadro que, pasmem, a gente encontra num homem de 56 anos de idade com responsabilidades no nível social que não deveriam, em alguma hipótese, por pequena que fosse, estar presentes num homem assim. Quer dizer, a grande questão desesperadora é que a gente não se dá conta de como este quadro de imaturidade, que seria esperável, seria em alguma medida incompreensível num adolescente de 13, 14 anos de idade, esteja presente num velho de 70 anos de idade, como está dizendo o Renan. Este é o nosso problema. O que a gente poderia, portanto, o ponto 3 da minha conversa aqui com vocês é, povo, o que a gente poderia chamar, como é que a gente poderia caracterizar a imaturidade? É o meu último passo aqui nessas lives de quarta-feira falando de maturidade para vocês, no qual eu vou dar para vocês alguns critérios de avaliação da sua própria maturidade, que muitos de vocês irão tristemente acordar para o fato de que se parece mais com uma imaturidade. Eu vou descrever para vocês algumas coisas que eu vejo recorrentemente, e quantos dos meus colegas aqui, psicólogos, veem também. E Gabriel, não, isso não acontece só no Brasil não, cara, isso acontece no mundo afora, tá? No mundo afora a gente tem visto isso muito, muito presente. Então, o que caracterizaria a imaturidade? Então, um homem de 40, 50, 70 anos de idade imaturo, o que ele tem como característica, tendo em vista essas 5 consequências de uma adolescência que não superou aquele egoísmo, aquele individualismo, aquele comodismo, aquele imediatismo autoritário da criança, que está presente também em velhos de 50, 60, 70 anos de idade. Primeira característica, autoafirmação. É um querer a todo custo ser o centro e o foco de tudo. O esperar a todo custo que todos e a todo momento o mundo inteiro olhe para mim. O entender o tempo inteiro que tudo aquilo que acontece, acontece por minha causa. Acontece porque é voltado para mim. Primeira característica. Uma certa autoafirmação com traços de um profundo individualismo. 2. O excesso de vitalidade aliado à falta de experiência. E pessoal, não se enganem. Isso aqui não está presente em mim, porque afinal de contas eu tenho 70 anos de idade, então eu tenho muita experiência. Não se enganem. Falta de experiência. A experiência não quer dizer ter vivido muitas coisas. Eu respondi a um story recentemente sobre isso, falando sobre isso, inclusive. Viver muitas coisas não é ter experiência das coisas. Ter experiência das coisas pressupõe ter vivido, e imediatamente após ter vivido uma determinada circunstância, ser capaz de dizer alguma coisa sobre isso que se viveu, de forma que eu aprendo do vivido. Há pessoas que vivem milhares de situações, mas nunca param no instante seguinte, ou mesmo no instante do próprio acontecimento, observar-se naquela circunstância para avaliar a circunstância com um critério claro, de maneira a aprender da circunstância. Eu me lembro, vou dar um exemplo aqui, quando eu comecei a dar aulas, no início dos anos 2000,
começou a acontecer um fenômeno no Brasil muito interessante, que foi o fato de que, a partir de um determinado momento na história do Brasil, passou-se a ser obrigado aos professores de escola infantil, né, aos professorzinhos, às professoras e professores de escola infantil, de educação infantil, que eles tivessem pedagogia. Até uma determinada altura da história do Brasil, para ser professor na educação infantil, você só tinha que ter feito o curso normal, que era uma das possibilidades do ensino médio. O ensino médio existia o ensino médio clássico, o ensino médio científico e o ensino médio normal, né? Cada um deles tinha em vista aqui, como perspectiva, um tipo de entrada na acadêmica distinta. Até então, né, por volta dos anos 2000, os professores de educação infantil eram, né, no máximo, né, formados no nível do ensino médio, né, com um preparo, aquilo que a gente chamava de curso normal. Tá? Mas passou-se a obrigatoriedade dos cursos de pedagogia. Tá? Todo mundo tinha que ser formado em pedagogia. E eu ingressei na carreira como professor justamente neste momento. Eu trabalhava na Universidade Federal de Ouro Preto e eu tinha, né, entre as minhas atribuições, o acompanhamento de normalistas, né, de antigas normalistas, né, de professoras, na verdade já do ensino da educação infantil, da Prefeitura de Ouro Preto de Mariana, que estavam fazendo cursos, né, de pedagogia de curta duração para poder, né, continuar trabalhando como professoras. Então, com o que eu me deparava? Eu me deparava com professoras que tinham 30, 40 anos de cadeira. E eu era um recém-formado, um doutor recém-saído, né, do forno das universidades, com uma cara de moleque, dando aula para essas senhorinhas, né? E uma certa ocasião, né, falando sobre algumas teorias da psicologia da educação, etc., uma senhora muito incomodada, uma professora muito incomodada, já do alto dos seus 50 ou 60 anos de idade, muito incomodada, que estivera muito incomodada por bastante tempo, né, finalmente se manifestou, né, e ela disse: chega, eu não aguento mais você falando assim, com esses ares de saber. Eu tenho 30 anos de experiência, você não sabe de nada. Eu disse para ela: escuta, me parece que os seus 30 anos de experiência não foram 30 anos de experiência. Porque se tivesse mesmo 30 anos de experiência, primeiro que a senhora não, né, trataria a minha pessoa com esse desrespeito, né? Segundo, que a senhora estaria pelo menos com uma disposição um pouco distinta dessa do que a senhora tem, né? Quer dizer, o fato de ter passado 30 anos dentro de uma sala de aula não garantiu a essa pessoa aprender grandes coisas. Quer dizer, garantiu-lhe apenas o ganho cotidiano do seu pão, né? A experiência pressupõe algo a mais. A experiência pressupõe aprender do vivido, né? Aprender do vivido de uma tal maneira que você, quer dizer, se mantém aberto, se mantém disponível, né? Quer dizer, uma pessoa que é experiente, né, não é mera e simplesmente uma pessoa que viveu muitas coisas, mas é uma pessoa que tem uma abertura de alma, né, certamente diferente do que essa senhora revelou, né, com o seu juízo muito imaturo, digamos assim. Então, a segunda característica do imaturo é um excesso de vitalidade aliado a uma falta de experiência, apesar dos anos vividos. Terceira característica, a gente poderia dizer, né, a presença mais marcante de impulsos no lugar de convicções, no lugar de ideais, né? Aquela pessoa que é movida por impulsos, né? É a pessoa que é movida né? É movida pelos olhos, né? É movida pela experiência que fez no corpo, né? É uma característica de quem, no fim das contas, mede tudo a partir do eu gosto ou não gosto, né? Quer dizer, são os impulsos que interessam mais do que as convicções, os princípios, os ideais, né? Isso é uma outra característica típica do imaturo. Quer dizer, ele se move por impulsos porque faltam-lhe princípios e convicções, né? Ele não chega aos princípios e convicções.
Quarta característica, uma constante instabilidade emocional. Quer dizer, eu, né, na medida em que vivo exclusivamente movido por impulsos, né, eu estou o tempo inteiro à mercê dos impulsos. Os impulsos têm essas características de instabilidade. Então, isso se torna o foco, né, dizer, com o qual eu ouso, adentrar na vida. Eu entro na vida pela instabilidade, movido pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, que são instáveis, e por isso mesmo, né, estarei profundamente marcado por isso aqui. Sou movido pelas paixões, movido pelos sentimentos, exatamente, Isadora, muito obrigado. Quinta característica, uma incapacidade de avaliar objetivamente o real. É aquele camarada que avalia o tempo inteiro a realidade a partir de critérios subjetivos. Um exemplo dou para vocês. Uma vez dei uma prova em sala de aula e nessa prova havia uma questão de verdadeiro ou falso. E aí o que eu fiz? Eu fiz 4 assertivas, 2 verdadeiras e 2 falsas. Para construir as 2 assertivas falsas, eu peguei 2 frases, né, de textos que eu havia trabalhado com os alunos em sala de aula, peguei a palavra principal da frase e substituí por um antônimo da frase, da palavra. De forma que a frase passava a dizer, portanto, o exato oposto daquilo que ela queria dizer efetivamente. Nessa universidade onde eu trabalhava, era obrigado a se fazer a tal da vista de prova, algo que eu acho inconcebível, mas enfim, né? Fazendo a tal da vista de prova, fui explicar, portanto, né, por que aquelas 2 assertivas eram falsas e, né, falei, olha, essa aqui, o que a gente aprendeu no livro texto era exatamente o oposto disso. E uma aluna, então, intervém e fala, professor, eu não acho que esta palavra seja oposta àquela outra palavra lá que o senhor leu. E eu falei, opa, pera lá. Bom, mas não... A questão é que não é você achar ou não achar, é ou não é. Essa palavra é o oposto daquela palavra. Não, professor, mas para mim ela não é. Sim, tá, minha filha, mas espera. A questão é que, objetivamente falando, esta palavra é o oposto daquela. Fui lá, abri, né, um dicionário online, digitei a palavra X, que estava lá no livro texto, peguei todas as acepções possíveis da palavra X e depois abri a palavra Y, a que eu havia colocado, antônimo, e li todas as acepções possíveis. E coloquei lado a lado as acepções de uma palavra e as acepções de outra palavra. Ela ainda assim insistia comigo. Mas, professor, para mim essas palavras são sinônimas. A incapacidade de avaliar objetivamente o real é algo que caracteriza de uma forma muito marcante, né, a imaturidade. Quer dizer, eu não vejo as coisas tais como elas são. Eu as leio a partir de como eu as sinto, como eu as percebo. Aí, por isso, se eu não me sinto assim ou assado, né, como a realidade de fato mostra que eu sou, eu posso ser aquilo que eu sinto que eu sou. Né? E aí, a gente sabe o quanto a psicologia, no fim das contas, né, é uma bela de uma merda, né, que é promotora desta incapacidade de objetividade, né, no olhar sobre o real. Nessa psicologia que aí está hoje, tantos dos meus colegas que aqui estão sabem muito bem, né, essa psicologia que é promovida pelo Conselho Federal de Psicologia, sabe muito bem, que eu costumo chamar de CFDP, para bom entendedor pinga letra, sabe muito bem o quanto, né, dizer, a psicologia hoje em dia subverte a moral, sobretudo porque, né, arranca da nossa capacidade de olhar para o real a objetividade. Tá? A outra característica que a gente poderia, né, enunciar aqui é o fato de que o imaturo deseja muito, mas realiza pouco. Né? Quero um montão de coisa, né? Mas não realizo absolutamente nada. Por que não realizo nada? Porque eu sou incapaz, eu sou inútil, eu sou um merda que não faço absolutamente porra nenhuma, nem arrumar a minha própria cama eu faço. Quer dizer, o que dirá realizar algumas das minhas grandes ideias de salvação do mundo? Mas eu não vou fazer isso, né? O imaturo é o típico camarada que tem um monte de desejos, um monte de ideias muito geniais, mas nenhuma delas realizável, porque lhe falta justamente, né, a capacidade de realizá-las. A outra característica do imaturo é o fato de ele agir muito sozinho, né? E normalmente agir sozinho, né, de forma autossuficiente, digamos assim, negando a experiência, né, alheia. Né?
Quer dizer, negando o fato de que alguém passou por aquilo, né? E mostrou que não dá certo, né? Escuta, não é desse jeito que a coisa vai funcionar, não, né? Desse jeito vai dar com os burros na água, né? Então, essa autossuficiência e o fechar os olhos para o que os outros estão, né, te dizendo, para aquelas pessoas maduras estão dizendo, é típico do imaturo, né? Não, eu vou dar conta, eu vou resolver, né? Dá com os burros na água. Ou seja, ele não aprende com a experiência, é bastante inteligente, eu diria, mais inteligente do que aprender com a própria experiência, né? É aprender com a experiência do outro, né? É muito inteligente isso, porque a gente pelo menos evita sair ferido, né? Mas aprender de fato, né? Aprender de fato. Ou seja, não ser autossuficiente, caramba, né? Vamos aprender que o outro tem algo a nos dizer de fato. Outra característica do imaturo é a profunda incapacidade de ponderar as coisas, né? Quer dizer, tudo extremo, nada é pesado. Ponderar vem de pondus, que significa peso, né? Então tudo é 8 ou 80, né? É tudo extremista, tudo demais, né? O imaturo é assim, né? Quer dizer, ele não consegue pesar as coisas, né? Ou é demais para baixo ou é demais para cima. Tudo é sempre muito demais, né? Outra característica do imaturo é a ausência de valores, né? Faltam, né, ao imaturo valores, faltam princípios a partir dos quais ele se guie na vida, né? Ele é guiado o tempo inteiro pelo superficial, né? Nada para ele vale, né? As coisas só valem na medida em que lhe interessam, né? Quer dizer, se lhe interessou, está tudo bem, né? E o interesse normalmente aqui não tem também nenhum elemento de razoabilidade. O interesse aqui é pura e simplesmente algo que tem que ver com o responder às minhas expectativas, responder àquilo que lá, né, a criança, né, egoísta, imediatista, comodista, autoritária tem. Mais uma característica do imaturo é a afobação, né? Você querer fazer sem pensar, sem prudência, né? Você faz de tudo quanto é forma, né? Quer dizer, o imaturo ele normalmente ele não tem virtudes, né? Quer dizer, ele faz tudo afobadamente, nada é feito bem feito, né? Por que não é feito bem feito? Porque no fundo ele é incapaz de fazer bem feito. E ele é incapaz de fazer bem feito porque ele não tem, né, a habilidade para fazer bem feito. E não tem a habilidade de fazer bem feito porque ele é um autossuficiente, arrogante, filha da puta, que não sabe pedir ajuda para as pessoas, e não sabe estar disposto a aprender. Ele age como aquela velhinha que tem 30 anos de cadeira dentro de sala de aula e que sabe muito mais do que você, rapazinho que está saindo agora das fraldas. Tudo bem? Quer dizer, agindo afobadamente assim, né, a consequência não será das melhores efetivamente. E, finalmente, uma última característica que a gente poderia enumerar aqui, né, do homem, da mulher, da pessoa imatura, é justamente a falta do senso de responsabilidade. Quer dizer, eu ajo sem entender que as minhas atitudes, né, impactam as pessoas que estão ao meu redor. Quer dizer, tem algum tipo de consequência, né? Quer dizer, de forma que eu sou o tempo inteiro, né, quando eu sou maduro, né, ao agir, eu sou o tempo inteiro cobrado, né, quer dizer, do tipo de resultado que a minha ação vai ter. Eu respondo pelos meus atos. O imaturo não responde por ato algum seu. O tempo inteiro ele sempre tem alguma desculpinha esfarrapada. O tempo inteiro tem, meu pai fez assim comigo. O tempo inteiro tem o Estado isso, o Estado aquilo. O tempo inteiro tem o fato de que maldita história de colonialismo. O tempo inteiro, o imaturo lê o mundo eximindo-se de toda responsabilidade. O tempo inteiro, eu estou doente. O tempo inteiro, a sua falta de moral é, na verdade, mera e simplesmente um sintoma patológico. Algo que, de novo, essa merda de psicologia do Conselho Federal de Psicologia, o CFDP, mais uma vez, gerou, né? E falo do CFDP porque me apraz bastante
meter o pau nessa merda dessa autarquia inútil que sustenta os psicólogos, mas a psicologia no mundo inteiro é a mesma e faz o mesmo tipo de desserviço, qual seja o desserviço de justamente justificar a irresponsabilidade do bando de imaturos que há hoje em dia no Ocidente. Gente que acredita no amor líquido, gente que acredita na fluidez das coisas, porque afinal de contas é tudo conforme as minhas doces expectativas, os meus doces gostos, os meus doces desejos. E nunca respondo por porcaria nenhuma daquilo que a gente faz, por aquilo que eu faço. Então, vejam que com esse conjunto enorme de coisas aqui, eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês aqui, muitos de nós, né, dizem, putz, né, eu já fiz isso, caramba, e agora, né? E aí surge uma pergunta, que eu começo a terminar essa live aqui, surge uma pergunta, né? Depois dessas 3 semanas falando de imaturidade, mais do que de maturidade, apesar do tema ser sempre maturidade, como a Bruna trouxe aqui, depois de 3 semanas falando de imaturidade, e agora, né? O que eu faço? Sempre, nas últimas 3 semanas, eu, né, ofereci para vocês ao finalzinho da live um pequeno recurso, né? Eu disse para vocês, né, ficarem diante do incômodo, né? Eu chamei a atenção para vocês para o fato de que, em alguma medida, a expectativa de uma vida com sentido, né, é um guia fundamental para que a gente possa empreender algum caminho para fora da imaturidade. E eu diria hoje, né, como terceira e última dica rápida aqui, que a partir da qual a gente vai começar a trabalhar agora já o tema da maturidade na próxima semana, o fato de que a gente precisa entender que uma pessoa madura, tudo isso que a gente acabou de descrever aqui, né, é parte da sua história. Qualquer um dos que está aqui e que consiga reconhecer muito sincera e autenticamente, eu acho que eu cheguei num nível de maturidade. Qualquer um dos que está aqui vai perceber maduro como a quase totalidade, se não todas essas características que eu descrevi aqui, fizeram parte da sua história. Ou seja, a maturidade não é alguma coisa que é mágica, né? Um belo dia, né, eu saio do útero da minha mãe, né, e por força de um milagre estrondoso do universo, saio um homem, uma mulher, uma pessoa madura. Não. A maturidade é resultado de uma história que tem um pressuposto, é sobre esse pressuposto que a gente tem que se ater. Quer dizer, a gente precisa ter uma clareza. Qual? Todos nós somos ou fomos imaturos. E em alguma medida, se fomos, há em nós uma narrativa, há em nós uma biografia, há em nós uma história que culmina no amadurecimento. Um amadurecimento que não vai acontecer amanhã. É um amadurecimento que tem que acontecer agora. Um amadurecimento que tem que acontecer neste momento. A minha biografia agora tem que ser a biografia de alguém que galgou os passos todos que levou-me à maturidade. Então, o ponto que se coloca para nós hoje, no final dessa live, como ponto de trabalho, é justamente que você seja capaz de, sou imaturo mesmo, cacete, sou um imaturo de merda. O que eu faço agora com isso? Vou me trancar no meu quarto, esperar o belo dia em que alguma coisa vai acontecer e vai se resolver magicamente o meu problema? Vou ler agora todos os posts, todos os stories do Dr. Pacheco, do Dr. Ítalo, do Ícaro, do Dr. Saulo, do Dr. Dario, de todos os caras que estão na internet hoje. E aí, finalmente, um belo dia, magicamente, eu sairei do quarto maduro. Não. Eu preciso construir a história de uma pessoa madura. A minha narrativa deve ser a narrativa de uma pessoa madura. Começa, portanto, cara, olhando para os seus traços de maturidade, porque eles serão capítulos da tua história de maturidade.
olha para esses traços. Eles vão ser um capítulo da tua história. E um capítulo importante da tua história. Falo disso para vocês, adiantando duas coisas. E aí eu encerro a nossa conversa. Primeira, logo a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso melhor. Mas vocês devem estar acompanhando o trabalho que o pessoal da formação de imaginário está fazendo sobre narrativas. Em breve a gente vai ter a oportunidade, na sexta-feira agora, a gente vai ter a oportunidade de conversar mais de perto sobre isso com o Melk lá da formação de imaginário. Há um projeto, né, de um trabalho que a gente vai fazer juntos em breve, e que vai ser muito legal sobre essa história justamente aqui da construção de uma narrativa de maturidade. Então na sexta-feira não percam a live com o Melk da formação de imaginário. E também, né, um projeto para o próximo ano é uma parceria com o professor Tiago Amorim, exatamente falando, né, talvez não diretamente de maturidade, mas falando de relacionamento. E aí certamente vocês podem saber que o tema da maturidade vai aparecer aqui como um tema importante para a gente enfrentar. Fiquem atentos, sexta-feira, isso mesmo, a gente vai se encontrar com o Melk da formação de imaginário. Acho eu que às 21 horas, se for alguma mudança, se houver alguma mudança, eu avisarei para vocês em tempo. Vocês fiquem atentos aos meus stories, que eu vou divulgar para vocês aí o trabalho que a gente vai fazer. Melk e mais uma turma muito legal vai fazer sobre essa questão da narrativa. E fiquem atentos também, porque em muito breve tempo vai haver aí a novidade do trabalho que faremos, o professor Tiago Amorim e eu, sobre relacionamentos e maturidade. Muito bem, pessoal, eu vi que tem um montão de comentários aqui, eu gostaria tantíssimo de aproveitar todos eles. Sim, Maria Tomás, eu sou inscrito no CRP, sim. Eles nunca implicaram comigo, no dia que eles implicar comigo eu vou mandar eles tomar no meio do cu deles, porque eles não têm culhão para se dar conta sequer de avaliar a qualidade do meu trabalho. Então eu estou pouco me lixando para o pessoal do CFP. Eles podem fazer o que eles quiserem comigo, que não vai me atrapalhar. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bom, Eric, eu tenho anotado aqui na minha folhinha, depois eu posso, depois alguém... O Renan é um ótimo fazedor de resumos, ele normalmente coloca aí os resumos sempre, depois pede para o Renan. Ei, Jamie, tudo bem? Que bom ver você aqui. Bom, eu acho que eu não estou lembrado, estou tentando ver se tem alguma pergunta aqui que ficou para trás e que eu não dei conta de responder. Eu fui tentando, à medida que eu fui lendo aqui, respondendo. Alguém me perguntou se eu sou professor, se eu sou doutor, se eu sou psicólogo. Sim, Rogério, eu trabalho com logoterapia, tá? Eric, eu não vou repetir os pontos. Depois você pede para o Renan, o mestre dos resumos. Níveis de imaturidade, Robert? Não, a imaturidade é um buraco. O nível é buraco ou não buraco, né? Enfim, bom, aqui lá deve ser Mari, né? Mari, na Suécia, dizendo que é igual. Portanto, olha, o problema da imaturidade não é só no Brasil, não, o problema está por aí afora. Qual o título do curso sobre como sobreviver às festas de fim de ano? O curso, Mariane, espera aí. Como se relacionar melhor, uma masterclass que eu dei, que eu vendi, não está mais à venda. Mariane, você perdeu. Depois a gente fica atenta aí, que pode ser que um dia volte. Bom, aqui tem uma pergunta que eu não sei, né, de um contexto. Bom, pessoal, eu não vou ficar aqui me detendo, nem segurando vocês. Agradeço enormemente todos que estão aqui. Olha, tem uma pergunta: como ajudar a desenvolver maturidade em adolescente com TDAH? Cara, Mariângela, essa é uma questão importante. Não vou responder agora, que nem dá tempo mais, mas é uma questão importante. Lembra apenas que os transtornos, todos eles, não são determinantes, eles condicionam apenas. Eles criam condições um pouco mais complicadas, mas não determinam absolutamente nada. Eu não posso delegar, eu não posso culpar a minha imaturidade ao meu transtorno. Eu, na verdade, né, sou condicionado a um sofrimento um pouco maior, né? Mas no fim das contas o trabalho é o mesmo: amadurecer, custe o que custar, tá? Com ou sem dificuldades, com ou sem condicionamentos assim ou assado.
Ei, Laurinha, que bom ver você aqui. Muita alegria te encontrar também. Povo, logoterapia, cara, aí você me fez uma pergunta que aí sim eu tenho que parar aqui, porque eu vou te responder o que é logoterapia, a gente passaria a noite inteira. Procura o Daniel Ourix, Super Daniel Ourix, fez uma série muito legal sobre logoterapia, contando a história do Viktor Frankl, o fundador da logoterapia. Tá bom? Povo, obrigado. Camila, alegria te ver aqui, sempre muito feliz de te encontrar. Você sabe muito bem como eu te quero muito bem. E é uma alegria ter alguém como você trabalhando junto. Teresita, muito bom te ver. Pessoal, beijo para todo mundo. A gente se vê em breve. Mãe, esqueci, desculpa, mãe, você ouviu um montão de vezes a senhora aparecendo aí. Deus abençoe a senhora, obrigado demais. Fiquem com Deus todos vocês. Tchau, até a próxima. Valeu!